Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais um Conversas Inclusivas e lembrando que nesta semana, dia 18 de junho, é celebrado o Dia do Orgulho Autista. A data reforça a importância do respeito, da inclusão e da valorização das pessoas no espectro. Conversas Inclusivas de hoje, um espaço de diálogo para promover a igualdade, o respeito e a representatividade, porque inclusão se faz com voz e ação. E hoje eu trago uma convidada para a gente estar abordando um tema muito interessante e novo para você conhecer. É mais uma forma aqui que a nossa cidade de Boa Vista está tendo essa oportunidade de mais essa forma de estar aí agregando para as famílias atípicas. Nós vamos falar hoje de musicoterapeuta, usa sons e ritmos para estimular o desenvolvimento infantil atípico. E hoje nós vamos conversar com a nossa convidada de hoje, muito simpática. Eu estou aqui com a Verônica, professora de música e musicoterapeuta. Verônica, seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. Ela que é professora também, pedagoga. Olá, boa tarde. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. E, bom, vamos falar de um tema que ainda precisa ser muito desenvolvido, não só aqui em Boa Vista, sino no Brasil todo. E essa inclusão da musicoterapia com inclusão de crianças atípicas, né? Exato, eu estava lendo aqui o quão importante e benefícios a musicoterapia traz. E eu vou gostar muito de ouvir a nossa conversa aqui e também quem está nos acompanhando. Essa conversa vai favorecer muita gente e isso tudo é muito novo, é uma inovação que vem só trazer benefícios e agregar muito aí com as famílias atípicas. Então, professora, o que a musicoterapia e como é que ela, o que é primeiramente, né, a musicoterapia e como é que ela atua no desenvolvimento infantil? Tá bom, a musicoterapia é um processo sistêmico de intervenção que usa seus elementos para promover a saúde, né? A parte disso, bom, desenvolve a parte social, educacional e clínica. São como os 3 P's da musicoterapia. E ela como ajuda no desenvolvimento infantil, como faz parte do desenvolvimento humano. A música é parte de nossa vida desde o início da humanidade. Primeiro com a voz, logo aqueles gritos de seus primeiros homens que moraram na terra, as palmas, os tambores. Então, a música tem se desenvolvido com o homem. E a música é capaz de transformar o cérebro, ok? E isso podemos entender hoje com a neuroplasticidade ou o conhecimento da neurociência. A música é capaz de transformar o cérebro estrutural, funcional e com os padrões de conectividade. E como é que é isso? Bom, existem estudos científicos que demonstram que o cérebro e a parte calhosa do cérebro é maior em pessoas que executam ou praticam instrumentos musicais, tocam instrumentos musicais em longa data. Então, por exemplo, o científico Gottfried Schaul é um neurologista e pesquisador em neurociência e ele fez um estudo com crianças e fez tomografias para eles. E logo essas crianças estiveram praticando durante 1 ano, 1 hora diária, um instrumento musical. Ao finalizar o ano, ele voltou a fazer o exame, a tomografia, e ele viu como a parte calosa, sabe, o corpo caloso
do cérebro tem a ser engrossado. É dizer, essa parte, esse caloso, esse corpo caloso... A parte frontal que você parte diz. Frontal é aquele que une as duas partes do cérebro. Exato. É dizer, essas crianças têm um maior desenvolvimento cerebral e nas atitudes, o que o cérebro faz, né? Motricidade, linguística e cognitivamente essas crianças... Houve um desenvolvimento, né, professora? Significativo. Exatamente. Então, a música faz parte disso. Com a música, a gente estimula a criança desde que está no ventre da mãe, né? Então, numa época, acho que nos anos 90, estava aquele movimento da estimulação por meio de Mozart, né? Música de Mozart. Para as crianças. Mas muitas crianças foram sobreestimuladas, né? Porque as coisas se convertem em moda. Mas a música significativamente influi no desenvolvimento da criança. Nossa, olha, a importância da gente estar sabendo de tudo isso. E de que forma a música ela pode ajudar as crianças com dificuldades de comunicação e também interação social, que isso é muito interligado no autismo, né? Sim. Primeiro, o desenvolvimento verbal. Como uma criança típica, como podemos fazer para estimular e por meio da musicoterapia, ajudar essa criança a se verbalizar ou melhorar a comunicação, né? Então, por exemplo, por meio da musicoterapia, a gente faz exercícios que são brincadeiras para eles, né? Então, por exemplo, onomatopédicas. Há uma brincadeira que eu faço com minhas crianças, que é o bom dia ou boa tarde, né? Então, hoje boa tarde, clap, 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 boa tarde, tralalala. Então, aí há um movimento tanto da língua, da boca, da mandíbula, que vai estimular essa pronúncia. E vai estimular e vai provocar a intenção da criança atípica para falar. Interessante. Outra coisa que ajuda nessa estimulação para que a criança possa se verbalizar é repetir, brincadeiras de repetição. E claro, a musicoterapia não só a gente pode usar outras ferramentas, né? Então eu uso fantoche, então, por exemplo, eu tenho fantoches de passarinho. Então, como que o passarinho faz? Piu, piu, piu. Então, inventamos uma música. Então, o passarinho, piu, piu, piu. O sapinho. Então, a criança vai repetindo os sons ou os fonemas, que é o que vai estimular e o que vai ajudar para já vai trabalhando essa dicção, né? Exatamente. Olha que maravilha. Isso é na parte da fala, né? E aí também eu uso muito fantoche e livros sensoriais, esse tipo de coisas. E então aí fazemos também exercícios, também conto histórias. Então, por exemplo, eu tenho uma historinha, né, para crianças, que é Dona Língua. E a Dona Língua era uma senhora muito perezosa. Então, existia uma minhoquinha que era sua amiguinha. Então, a minhoquinha veio para perturbar a Dona Língua, que estava dormindo. Então, a minhoquinha tocou timbre. Timbrou a casa de Dona Língua. Rim, rim, rim. Então, a criança toca a ponta do nariz, né? E repite comigo. Rim, rim, rim. E aí a Dona Língua se acordou, se levantou, baixou as escadas, abriu a porta e não olhou a ninguém. Mas ela olhou para cima, a língua para cima, com a língua fora da criança, né? Ela olhou para embaixo, olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém, porque a minhoquinha tinha se escondido.
E a minhoquinha se riu. Ha, ha, ha. E Dona Língua ficou tão brava que ela começou a brigar. E é muito engraçado ver as crianças fazendo isso. Vai despertando o estímulo, né? Isso é estimulação. Isso vai chamando a atenção. O autista, ele não costuma prender a atenção. Exatamente. Esse tipo de procedimento que você faz, isso acaba despertando a atenção do autista, né? E além, ele reproduz. Exato. Essa que é interessante para ele. Isso. E se, por exemplo, nas primeiras terapias, nas primeiras sessões, ele só olha, possivelmente ele joga a língua para fora, mas já, como é assim, é um processo sistemático, exato, repetitivo, então, todas as classes, todas as terapias, elas vamos repetir coisas até a criança alcançar. E então, de aí a gente vai continuando dentro do plano de ação, do primeiro momento que a gente faz, né? A gente faz o diagnóstico e de aí a gente começa faz um plano de ação para ir cobrindo todas as necessidades da criança, e com a musicoterapia, por supuesto. E quando falamos de inclusão, a inclusão é dentro de um grupo. Então, musicoterapia grupal. Nas escolas, deveríamos ter musicoterapia, sessões de musicoterapia infantil em cada sala de aula, pelo menos de educação infantil. Então, eu estive trabalhando até há pouco, né, em uma escola como professora de musicalização, mas em realidade o que eu fazia era musicoterapia. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula tinha 4 ou 5 crianças atípicas, autistas, tinha as crianças típicas, mas também com suas próprias individualidades, né? Sim, sim. Então, aí, esse processo de musicoterapia era com instrumentos feitos com material reciclável, com músicas, né? E outra coisa que para mim é bem importante, que nesses processos, tanto individual como grupal, eu sempre deixo as crianças ser. E, às vezes, eles dão a gente o recurso para trabalhar. Então, por exemplo, na musicoterapia individual, uma criança que, além de ser autista, tinha outros compromissos, né? E muito agitada, não parava. Aí ela começou a correr. Aí eu comecei a correr com ela, né? E comecei a brincar. Ok, a gente vai correr, mas quando você... E comecei a tocar um tambor. Quando você escuta que o tambor parou, a gente para e fica estátua. E foi entrando no mundo dele. Exatamente. E corrimos os dois, parou o tambor e ele parou. Ele começou a brincar comigo. E nesse processo fomos calmando e abaixando ele daquele momento rápido e agitado. E aí, quando percebimos, aí a criança já estava sentada, estávamos cantando, participando e isso, participando, interatuando. Então, vamos falar teu nome. Interagindo. Exatamente. Então, porque assim, às vezes a gente não pode ser rígido, não. Lógico. A gente tem que ir ao ritmo do paciente. Igual acontece na sala de aula. É interessante. É a forma mais branda de você trazer um autista. Os especialistas sempre falam, trazer eles para o nosso mundo, né? Porque eles estão vivendo ali o mundo dele. E se você não tiver essa paciência, esse olhar clínico de adentrar o mundinho deles e trazer ele para você da forma que você faz, professora, nem todo mundo consegue. Não. Né? É que nem quando um autista está desregulado. Ele está ali desregulado porque
ele tem alguma comorbidade ou hipersensibilidade auditiva ou outras questões e uma quebra de rotina, ele é contrariado, ele fica ali desregulado, ou quando está num ambiente que não é muito propício a ele, ele não gosta de muito barulho, de muita gente, então ele fica ali desregulado. E a gente, como pai, que aprende a lidar com eles todo dia, a gente vai aprendendo com eles, né? Que não adianta ser abrupto, chamar atenção, parar, você tem que dar o tempo para ele vai se acalmar. Ele vai se regular novamente, ele vai entrar nos eixos. Então é isso. E é dessa forma, você relatando, eu associei essas questões, né? É do regular, do entrar no mundo dele novamente e ele parar ali. A mente dele são mais rápidas do que nós e a gente tem que saber o momento certo de adentrar. Isso. E respeitar esse espaço, Isso. que é muito importante. E aí, enquanto à inclusão na escola, essa experiência foi bem interessante porque, assim, 20 crianças, 4 atípicas, 4 com outras que não são atípicas, mas têm suas particularidades. Exato, eu entendo. E tudo bem, né? Então, vamos trabalhar em círculo, sentados nas cadeiras e com esses instrumentos. Primeiro, o primeiro momento para eu pegar a atenção deles, vamos cantar uma música e essa fala, né? Bom dia, tralala. Então aí tiram beijo, ou bochecha, Tudo isso são exercícios para estimular a fala e para estimular o sistema, a boca, a língua, né? Os dentes, porque é muito exercício, né? De fonologia, em realidade. Muito bom. Logo disso, então, vamos começar com os instrumentos. Aí, era repassar o instrumento um ao outro. São 10 instrumentos, mas então, eles vão... O primeiro que está à minha direita, por exemplo, eu dava um instrumento para ele e começávamos com qualquer musiquinha. Então, ele tocava e passava para o colega. E aí, os instrumentos são tocados por todas as crianças. No início das aulas, as professoras, as assistentes de aula, ficavam sentadas com as crianças autistas ou com TDAH, sabe? Aquelas mais agitadas. Mas aí eu sempre pedia, ele tem que pegar o instrumento, ele tem que experimentar, certo? Ele tem que experimentar desse jeito. Realmente incluir, né, professora? Isso é inclusão. Não, ele é autista, ele não vai participar, ele vai ficar para lá, negativo. Ele tem que ficar dentro da turma, porque justamente isso é inclusão. E, claro, e também para muitos, por exemplo, tinha 2 crianças maravilhosas. Elas, quando eu chegava, elas vinham para se sentar no meu colo. Então, porque eles queriam tocar a vibração, eu toco um ukulele, né? Ukulele. Aí, a vibração do ukulele era um êxtase. E então ele queria tocar. Então, ele era que tocava o ukulele comigo, né? Até que nas seguintes sessões, nas seguintes aulas, já ele se sentava do meu lado. E ele participava já como todos os demais. Que maravilha. Às vezes, igual, chegava e estavam agitados todos, não sei o quê. E eles estavam brincando. Vamos brincar. Por quê? Porque, assim, eu acho que depois de trabalhar com crianças atípicas, trabalhar com crianças típicas é muito mais fácil de entender. Porque muitas vezes a gente quer que a criança faça o que a gente está orientando e dando instrução. Tem que ir na fila, não sei o quê, todo mundo quadrado, sentado. Mas às vezes a gente tem que ser tão flexível. Exato. Para entrar no mundo deles, como tu falou, gostei disso, né? Sou mãe. Para trazer eles a nosso mundo. Exato. E voltando um pouquinho atrás com como a música colabora no desenvolvimento das crianças. Eu vou te contar uma história, né, de um menino que ele chegou às minhas mãos, não sei, ele hoje deve ter entre 18 e 20 anos. Autista. Não, mas na época não tínhamos diagnóstico. Exato. Eles tinham
alguma coisa diferente, mas eles não tinham laudo, né? Não precisava suporte, um alto suporte e tal. Então, assim, como eu falo, ele entrava dentro da turma normal, mas ele tinha peculiaridades. Sim. Hoje, eu entendo que essa criança era autista. Entendeu? Entendi. Então, hoje que já estou estudando, estou entendendo, estou praticando, sabe? A musicoterapia para crianças atípicas. Então, ele... eu lembro que a mãe dele colocou ele a estudar música. Colocou a estudar música, ele tocava... Hoje o menino é multi-instrumentista. Nossa! Sim, e normal. Mas dentro da ignorância, sim, ele fez terapia. Tá entendendo? Entendi. Porque ele estudava música, ele fazia esporte, futebol, natação, não sei o quê. Ele estava em um monte de coisas. E dentro da ignorância, ele estava em um processo terapêutico com musicoterapia e com esporte, né? Que história interessante. Sim. Porque mesmo sem o diagnóstico de autismo, ele já estava praticando aquilo ali que trouxe inúmeros benefícios para a vida dele. Exatamente. Assim tinha outra criança que ela foi diagnosticada com Asperger, né? Uma criança que ela chegava, na época eu tinha um centro um contraturno. E fazíamos atividades complementares, né? Música, inglês, teatro, dança, né? Essa menina também hoje é uma mulher, né? Uma menina sumamente introvertida. Ela não tinha amigos na escola. E quando chega nas minhas mãos, ela chegava na porta e ela não entrava. Ela tinha que aguardar que eu falara: menina, entra. Tá? Ok, entra. Menina, troca de roupa. Menina, vem comer. Realmente, eles precisam de comandos. Sim, comandos, exatamente. E os coleguinhas me falavam: professora, chegou a menina estranha. Não sabiam, né? Não, mas olha o que aconteceu. Ela passou comigo, acho que 5 anos no contraturno. E eu lembro, fizemos eu fazia ao final de ano um musical com aqueles que estavam na música, os que faziam teatro. Então fazíamos uma coisa bem integrada. E eu falo com ela quando tinha como 11 anos: tu gostaria de ser a protagonista desse negócio? Porque quando ela entrava em confiança, pelo menos comigo ela falava. Mas com outra gente ela não falava. Ela tocava flauta doce. Quando ela começou a tocar flauta doce, ela se destacou. Então os outros chegaram a se aproximar para ela, e então ela era quem ensinava aos demais, sabe, nas práticas e tal. Então eu falei para ela: tu quer fazer parte, tu queres ser a protagonista do musical? Ela falou: sim. Tudo bem, começamos os ensaios, não sei o quê. Menina, essa menina foi uma coisa impressionante. Até hoje me emociona. Eu não acredito. Porque essa menina, sobre o palco, era outra. Nossa. Outra. Então, ela se transformou. Sim, então, tanto a música, as artes, todas essas coisas colaboram. Mas, com certeza, a flauta doce, ela se converteu em uma experta na flauta doce. A flauta doce foi o que abriu para ela a inclusão, a aceitação dos outros, né? Além disso, ela floresceu com a flauta doce. Nossa. E todas essas coisas, as práticas também do teatro, essa menina foi outra pessoa. É disso que a gente fala, professora, as questões de as crianças atípicas terem essa oportunidade, porque cada um deles tem ali uma área em que eles se desenvolvem mais e se identificam mais. É disso que a gente sempre fala como pais de autista, como muitos profissionais também da área falam, a questão de dar oportunidade a essa criança, porque através dali ele pode se descobrir e se desenvolver de uma forma assim inesperada, porque a senhora, como já está nessa caminhada aí há um bom tempo, né?
e eu como mãe também, a gente vê que eles nos surpreendem. Sim. Muitas vezes você não está com aquela intenção, mas de certo modo ele presenciou, participou e ali ele desenvolveu. E quando vem o resultado de tudo isso, é surpreendente. É surpreendente, você não está esperando. E, por exemplo, às vezes até uma criança não verbal, quando ele vem e te fala uma frase ou uma palavra, a gente como mãe, nossa, a gente canta uma vitória que não tem tamanho, a gente lagrima, a gente vibra, a gente torce, porque é uma vitória. Para outros é uma coisa tão pequena, para a gente é uma coisa tão grande, seja o mínimo de avanço que essas crianças venham a ter, um mínimo de interação com a gente, porque eles vivem ali no mundinho deles, por conta de cada um tem suas diferenças, né? Cada um puxa mais para uma coisa, outro para outra, sendo ali dentro do espectro. Então é muito interessante essas conversas, essa troca de experiência que a gente tem, que os pais também nos escutem, e você que está aí nos acompanhando pela Rádio Defensoria, conhece alguma família típica? Desde já eu te peço, compartilhe essa história, porque as trocas de experiência são tudo, são enriquecedoras, ainda mais essa forma inovadora que a gente está aqui conversando com a professora Verônica, ela que é musicoterapeuta, e está falando para a gente das suas experiências e os inúmeros benefícios que a música traz no desenvolvimento de uma criança neuroatípica. Isso é muito importante, professora. Agora eu te pergunto, quais são as áreas do desenvolvimento infantil que podem ser estimuladas com a música? Todas. Nossa, que resposta maravilhosa. Amei. Todas. Da parte cognitiva, é muito mais fácil que uma criança, por exemplo, aprenda as letras, aprenda os números com música, cantando uma musiquinha. A música é tão rica que ela abrange um todo, né? Sim. Então, aí estamos falando da música, não da musicoterapia, né? Como na parte cognitiva, na parte motriz, hoje temos uma quantidade, um leque de músicas que estimulam a motricidade, tanto a grossa como a fina, né? Então, é interessante, assim, como com a música é muito fácil estimular a parte motriz. E a cognitiva, a motriz, a verbal, todas as partes do desenvolvimento da criança são mais fáceis fácil de estimular com a música. Professora, a senhora que já está nessa caminhada como professora, né, de música e como músico, com a musicoterapia também, que tipo de progresso costuma ser observado ao longo do acompanhamento? Bom, por exemplo, com a musicalização, também, eu não falei dessa parte, não? Da parte rítmica. Nós somos ritmo. O ser humano é ritmo. Então, a parte rítmica de nosso corpo é parte da música. E é só uma coisa. Não saberia como te explicar o que estou pensando, né? Mas é isso. Então, assim, por exemplo, na parte rítmica, você vê como a criança começa a se sincronizar. E como começa por exemplo, vamos fazer um jogo rítmico. Aí vou te invitar a fazer agora, né? Então, epa, eta, eta, xe, por exemplo. É uma brincadeira que se usa em muitas partes como uma dinâmica, mas isso é um jogo rítmico para estimular a sincronização do indivíduo, né? Então, quando a criança começa, uma coisa muito interessante, eu gosto de brincar com os dedos para fazer ginástica cerebral com as crianças. E isso é uma coisa incrível, como a gente consegue ver que no início, uma criança de 2 e 3 anos, ele só se olha os dedos porque ele não entende. Mas aí, com o trabalho progressivo, com a brincadeira, porque para eles são brincadeiras, tu olha como a criança começa a fazer esse exercício, por exemplo, que é subir dedo a dedo, né? E a criança consegue fazer. Quando começa a falar,
Quando começa estimulando e começa a falar, tanto em crianças típicas como atípicas, como tu falou. Ai, quando eu falo uma palavra, já, claro, é todo um sucesso. Porque para chegar aí, tivemos todo um processo de estimulação, de trabalho, de repetição, de intervenção, todos os dias fazendo a mesma coisa, porque eu faço a intervenção uma vez pela semana. Mas a ideia é que a mãe, o pai ou a família estejam reforçando as brincadeiras em casa também, né? Que é parte de, porque isso também é outra coisa, não é um trabalho individual. Exato. Musicoterapeuta, paciente, criança. Não, é um trabalho musicoterapeuta, família. Porque Exato. Se queremos ver resultados, todos temos que remar para o mesmo Exato. lugar. A família também tem que estimular, Sim. né? E de fato, há momentos em que a musicoterapia é grupal com a família, para ensinar a família a fazer as atividades, mas que são brincadeiras. Então, aí estamos trabalhando... De forma lúdica, né? Que sim. Aquilo não se torne tão tediante para a criança e que chame a atenção dela de verdade, através de brincadeira. Isso. Tu falou uma coisa maravilhosa. Sabe qual é a diferença? Ou qual é não vou falar de diferença, vou falar de pontos a favor, de vantagens, não. Vantagens, isso. Tu sabe qual é a vantagem da musicoterapia? Sim. Que é lúdico. Exato. Que é leve. Que estamos fazendo terapia, mas é leve. Porque já o processo é tão pesado. Porque, sabe, ter uma criança típica é uma coisa forte. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A caminhada, a gente não deve romantizar. A gente sabe que são diferentes níveis e cada um com suas lutas diferentes, né? Exatamente. Mas a musicoterapia faz que seja leve, que seja divertido, que seja agradável, sabe? Então, não estou discriminando nem falando nada contra as outras formas da terapia, né? Não é que essa é melhor, mas é diferente. É diferente. Então, faz que a família se envolva mais levemente, porque vamos a cantar uma musiquinha. Então, por exemplo, uma mãe de uma criança típica não verbal, ela começou com a musicoterapia e tal. O que aconteceu? Ela começou a descobrir que quando a criança estava irritada, estava, sabe, incômoda, em esses momentos de dificuldade, de crise, então o menino cantava uma música, sabe? Olha que interessante. Ou fazia um som que então ela já... Porque também é importante isso, se adiantar à crise. Ou seja, ir antes da crise e fazer as ações antes de que aconteça, né? Exato. Para apoiar e dar suporte à criança. Então, ela descobriu que com alguma música que ele cantava, não cantava, ele nananeava, tarareava, sabe? Mas já sabia do que se tratava. Ela começou a perceber e então ela ia adiante, antes de que acontecesse. Ou quando era hora de ir para a escola, então ela cantava uma musiquinha que cantavam na escola. Não sei, imagina. Pula, pula, pipoquinha, não sei o quê. E a criança já ia sozinha pegar roupa. Então, eles começaram a se comunicar por meio de musiquinhas e de sons, além da criança não ser verbalizada. Então, olha o que a musicoterapia faz. Faz milagres. Inclusive, antes de eu estar conversando com vocês sobre musicoterapia, eu observei um fato muito interessante no meu autista. Que logo que ele foi diagnosticado, ele teve atraso na fala. Depois ele começou a falar, mas ele muito fazia ecolalias, repetições, né? E aí o que acontece? O nosso psiquiatra que acompanhava ele disse, olha, ele é verbal, né? Tem a fala perfeita, mas não se comunica.
Se, por exemplo, ele está sentindo alguma coisa, ele não sabe falar como uma frase completa, dizer eu estou sentindo dor de cabeça ou algo do tipo. Não falava a frase e nem fazia gesto de que estava sentindo dor, né? Nem dava a demonstrar. E uma vez uma coisa muito interessante que eu fiquei assim, pasme, e é uma experiência com música, professora. Ele pegou pedaços de letras de músicas conhecidas para se comunicar. Que bom! E, gente, eu fiquei emocionada com aquilo ali e comecei a chorar, porque condizia com o momento. Entendeu? Claro. Condizia com o momento. Eu tô toda arrepiada de falar nessa história, porque agora a gente falando sobre música e de autista, sobre o benefício que a música traz na vida de alguém, eu me lembrei desse tempo em que ele fez muito isso, né? Ele fez muito isso, juntar partes de letras para se comunicar. Olha, mas isso também expressa uma habilidade muito grande, uma habilidade cognitiva muito grande, sabe? Uma inteligência. Sim. Que enquanto você pensa, ele não faz nada, porque ele tá ali quietinho no canto dele, ele não tá assimilando nada, é aí que a gente se engana. Eles já foram e vieram e você ainda tá ali processando o que ele pegou ou não. É que a verdade, eu acho que é aprender a compreender algo diferente. Porque o ser humano está acostumado a uma etiqueta, a um padrão. Senão, e quanto medo sentimos das coisas diferentes. Exato. Em qualquer dos âmbitos, Isso sabe? mesmo. Então, ela fala outra língua, ela é diferente. Então, existe aquele... Não vou falar preconceito, mas sim o ser humano manifesta medo de diferentes formas. Então, eu acho que a coisa mais importante olha, e eu não sou experta em autismo, né? Para poder fazer musicoterapia com autistas e com crianças atípicas, eu tive que estudar e procurar, que também esse é outro segredo, né? A gente tem que conhecer seu público-alvo para poder entender e poder entrar nesse mundo, né? Então, se eu sei de música, sei de musicoterapia, mas de autismo sabia muito pouco. Então, comecei a estudar, fiz alguns cursos, eu me credenciei como terapeuta AVA, né? E como interventora AVA e tal, todas essas coisas. Mas... depois de conhecer tudo, assim, vagamente, algumas coisas, eu posso te dizer que o ser humano tem que ter uma abertura definitiva para entender as coisas diferentes, deixar de colocar tudo dentro de um quadrinho, porque, olha, temos pessoas autistas famosas, sabe? Mas que tiveram um processo diferente. Messi é autista, não é? E assim, pessoas, músicos, pessoas que são diferentes, mas que não deixam de ser um ser humano com capacidades, com inteligências desenvolvidas maiores que uma pessoa regular, que você, que eu, sabe? Então, é isso. E, bom, e com todas essas, hoje, com todo o desenvolvimento do conhecimento, da neurociência e também de todo esse autoconhecimento propiciado por todo esse desenvolvimento humano em que estamos hoje, a gente tem que aproveitar o que já sabemos para aplicar. E a musicoterapia é uma dessas coisas. A musicoterapia, pela nossa conversa que a gente está tendo aqui, eu estou vendo que é uma ferramenta imprescindível hoje em dia. Quem bem souber, tiver a oportunidade, a chance de colocar o seu filho atípico numa musicoterapia,
Olha. Traz inúmeros benefícios e abre portas, abre oportunidades e desenvolvimentos, né? Onde ele possa se descobrir através ali da musicoterapia. Por esses relatos que a senhora acabou de compartilhar com a gente, o meu também, que acabamos conversando, acabamos chegando no senso comum também, nos benefícios que a música traz para a vida de uma criança, mesmo quando ela não verbaliza. Isso. Professora, há uma idade ideal para iniciar a musicoterapia ou ela pode ser iniciada em qualquer fase da infância? Desde o ventre da mãe. Olha que maravilha! Ela sempre vem com as pérolas, as respostas ali na hora. É porque ama e conhece o que faz. Maravilha. Realmente, a gente já viu alguns casos, né, de que cantar para o bebê ainda dentro da barriga da mãe. Isso faz, assim, muita Colocar diferença. música Isso. na barriga. Olha, não há idade para musicoterapia. Não há idade. Toda fase, toda Todas idade. as fases, para pessoas idosas, para pessoas doentes. Aí, eu quando entrei no mundo da musicoterapia, foi com musicoterapia hospitalar. Mas a verdade, não consegui porque não consegui continuar aí, porque não tenho esse dom. Fiquei muito deprimida. 2 crianças de nefrologia que eu estava acompanhando com musicoterapia morreram, né? Então, aí chorei muito, aí fiquei muito, muito abalada. Não estava preparada emocionalmente para esse caminho. O professor acaba, o profissional ele acaba se apegando com aquela pessoa que ele claro. atende. Eram 2 e crianças principalmente incríveis. quando ama o que faz, né, professora? E você estava relatando bem a princípio a questão de até usei aqui na minha linguagem também de mãe, de adentrar o mundo deles, né? E que cuidados e abordagens são importantes ao atender crianças com autismo? Por exemplo, você falou aquela questão que eu achei muito interessante. Você espera o seu aluno se regular, entra ali no jogo dele e conquista ele para você e prende ele com a sua atenção ali daquela forma lúdica para que ele venha ali participar da sua aula. E isso é muito importante. E hoje eu posso relatar com propriedade, em relação, como mãe de autista, o autista sente. Ele tem uma percepção incrível. Ele sente quando ele tem uma boa receptividade. Ele sente quando aquele profissional está trabalhando com ele por amor. Ele sente. Ele sente e se identifica. E se permite. Não é todos que o autista se permite. Não. Aí temos autistas que não são afim de um abraço, de contato físico. É aquela questão do toque. Isso. Mas a maioria expressam carinho, pelo menos com as crianças que estou trabalhando, todas são afetivas. Mas também porque vem de um contexto afetivo. Exato. Sabe? Então, pai, mãe afetivo. Muitos deles trazem o que eles vivenciam ali no dia a dia. Exatamente. Né? Se ele recebe amor, ele vem aquela criança amorosa. Isso. Se ele recebe aquele descaso, ele é uma criança totalmente ali, né? Vou te contar um caso que me aconteceu há poucas semanas atrás. Eu estava em um local público, no shopping, acho que era, e se aproxima para... Uma criança passou e me olhou, né? E voltou outra vez, até que se aproximou de mim, né? Claro, eu olho aquela carinha e eu penso, eu conheço ele, né? Mas aí eu ainda não... Estou procurando na minha mente de onde que é essa criança. Lembrar de onde viu. Isso. E então ele se aproximou. Oi, professora, não lembra de mim? E... sim... da escola tal, uma criança de 7 anos. E eu, claro, já me lembrei de você, não sei o quê, falei o nome, nos abraçamos, e a mãe, eu não conhecia a mãe, né? Aí ela, como você está? Você era a professora de música? Sim, eu era e tal, não sei o quê. Mas, sabe, o afeto, mãe, a criança falou, mãe, eu quero o telefone da professora, porque eu quero estudar com ela música. E a mãe me falou, eu vou te dar um cartão tranquilo, tua mãe vai me ligar, não sei o quê.
E aí, ele tinha muita vontade de estudar um instrumento. Ele queria tocar violão. Então, aí eu falei para ele, tá muito pequeno para estudar violão ainda, porque não tem a destreza motriz, né? E o violão vai ficar muito grande nele. Mas coloca ele a estudar música, porque também é isso. Olha, a musicoterapia não é ensinar música. Que essa é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Ah, sim, vou colocar na escola de música. Não, musicoterapia não é para ensinar um instrumento, não é para ensinar as notas, nada disso. A musicoterapia é musicoterapia, processo sistemático de intervenção. Agora, você quer que seu filho ou filha estude música, que aprenda um instrumento, que também vai ser super vantajoso. Vantajoso. Isso. Por quê? Porque, além disso, estudando música, essa criança, primeiro, vai ter um desenvolvimento no seu cérebro, já está confirmado e certificado cientificamente, né? Por quê? Porque quando se toca um instrumento, a gente usa as duas mãos, usa a visão, porque tem que ler a partitura, o auditivo. Então, seu cérebro está a 1000 por hora. Exatamente. Então, é um estímulo e isso é um desenvolvimento. Além disso, quando se toca um instrumento e se toca em grupo, você trabalha a socialização, trabalha a cooperação, trabalha o companheirismo. E a ciência de que se você erra, você vai estragar o trabalho de um monte de pessoas, entendeu? Responsabilidade também. Então, imagina tudo que a música faz. E eu acho muito interessante assim, uma criança, e aconselho, né? Além da musicoterapia, que faz parte de um trabalho, que faz uma coisa, uma criança típica deveria praticar um instrumento. Pelo menos flauta doce. Muito interessante. O recado tá dado. Com a música a gente pode promover, a gente acabou de saber nessa conversa que a música ela pode promover autonomia, autoestima, né, às crianças com necessidades especiais e muitos outros fatores que podem trazer benefício a essa criança. Inclusive, elas se descobrindo nesse mundo da música, em tanto como utilizar instrumentos, se interagir na fala. Nossa, isso engloba, assim, tanta coisa. Sim, tanta coisa, que só nessa nossa conversa eu consegui, assim, entender a sua mensagem, professora, de forma... E eu espero que você que esteja aí no outro lado também, essa conversa venha te trazer uma ajuda e, assim... um caminho, né, para dar um segmento a essa criança, para que ela tenha mais esse tipo de desenvolvimento. Exatamente. Isso é muito importante. Professora, você tem um Instagram, um número que possa deixar aqui, porque é muito importante hoje a gente ter, ainda é novo, né? Hoje eu estou conhecendo a musicoterapia, eu não, se tem... A você que já sabe, me perdoe, eu não sabia ainda que tinha musicoterapia. Estou conhecendo aqui através da professora Verônica, ela que é professora de música e também trabalha com musicoterapia. E a gente, nessa conversa, a gente soube aqui de inúmeros benefícios que traz para a criança. Então é muito importante, você que é família atípica ou conhece alguém que tenha um autista na família, compartilhe essa informação aqui da nossa Rádio Defensoria, do nosso Conversas Inclusivas, porque é muito importante. A informação transforma, a informação salva. Então é isso que a gente quer, melhoria para as nossas crianças, para as famílias atípicas também, porque toda ajuda que a criança venha a se desenvolver, nossa, é muito importante para o pai, para a mãe, para a família que convive. Esse desenvolvimento traz leveza. Né? E é isso que as pessoas que nos acompanham sempre falam. Os pais têm que estar bem para cuidar dos filhos. Os filhos têm que desenvolver, e nesse desenvolvimento que os filhos venham a ter, muitas vezes a gente aqui no nosso estado de Roraima oferece ainda pouco, as filas são grandes, muitas crianças, muitos jovens estão desassistidos, mas a gente sabe que nós, como família, buscando informação, a gente pode sim fazer uma diferença dentro de casa.
né? Com certeza. Eu me lembro que na época que eu não conseguia atendimento para o meu filho, os períodos em que a gente ficou em algum momento sem atendimentos, que lógico que eu recorri ao público, que nem todo mundo tem essa condição de estar pagando um atendimento particular, nem todo mundo tem recurso. Então você busca aquilo ali que está ao teu alcance. Então nosso alcance aqui é o município, é o estado, e você recorre a isso, né? E aí a gente sabe que são inúmeros benefícios e muitas vezes que estava assim sem o atendimento, a gente ia para a internet, pesquisava o que tinha, o que podia estar fazendo para estar estimulando essa criança dentro de casa. A gente sabe que, mesmo que a criança tenha os atendimentos, é importante que a família participe. É importante que os pais se envolvam. Não deixe só a mãezinha, né? A gente sabe que tem muito pai bacana, mas não deixe só a mãezinha, se envolva também. Você, maninho, maninha, se envolva também nessa interação, porque é de grande valia, né? Não deixe só para a mamãe estar ali buscando estímulo, levando e trazendo para a escola, correndo atrás de atendimento, levando para o médico, né? Vamos se envolver, família, né? Dar um pouco mais de leveza para essa mãezinha, e também a família unida vai trazer muito mais progresso para a família, para essa criança com autismo. Isso é muito importante, a ajuda mútua, a rede de apoio é uma coisa muito necessária mesmo. A gente sabe que, a gente não está romantizando, sabe que tem todos os tipos de níveis de autista, cada um é diferente do outro, mas dentro ali do espectro. E a gente sabe que toda ajuda é bem-vinda, né? Tem casos e fases que não são fáceis, e a gente precisa desse apoio e dessa ajuda. Professora, deixa o seu Instagram, deixa um telefone para a gente nunca mais te perder de vista. Tudo bem. Meu Instagram é Verocultural. Vero, de Verônica. Vero, de Verônica, Cultural. Isso, por aí podem me seguir no Instagram. Tem um telefone que a pessoa possa te encontrar, já pode deixar. Sim, meu telefone é 991 59 3646. Professora, foi um prazer. Eu quero falar uma coisa. Fale, que fique à vontade. me falou uma mãe recentemente, né, que de verdade também fez-me sentir mais sensibilizada a todas essas coisas. Ela me falou, eu sei que um menino muito comprometido, né? Sim. Não sou autista, com um comprometimento em muitas outras áreas, motriz, verbal, com um retraso. E ela me falou uma coisa que me marcou. Ela me falou, eu sei que meu filho não vai chegar a ter um desenvolvimento igual aos outros. Exato. Não, e ele sempre vai precisar de um suporte. Mas eu quero, professora, que meu filho seja feliz. Isso. Que tenha qualidade Lindo. de vida. Exatamente. Ivon. É isso. Isso. E aí, mana, eu me senti mais comprometida, porque é isso. Às vezes a gente não vai conseguir que uma criança... A gente faz todo o trabalho profissional, muito com muita ética, com muito compromisso, né? Sim. Mas a gente sabe que há crianças que têm limite, tem sua limitação. Cada um tem suas limitações, mas né? Com um caso muito diferente de um para o outro. E cada um é individual. Exato. E aí, mas com essa fala dessa mãezinha, aí eu falei, bom, eu vou participar em esse alvo, que essa criança consiga ser mais feliz. E não só ela, sino toda aquela criança que chegue nas minhas mãos. Eu vou fazer meu trabalho de musicoterapia e todo o negócio como é, né? Mas o que vai ser mais importante é que essa criança consiga ser feliz nessa hora que vai estar comigo. Olha que lindo. Pronto. Também vou compartilhar uma coisa com você, professora. Uhum. O meu filho, interessante, uma vez uma pessoa me perguntou por que você leva... Mas não foi com maldade. Uhum. Ela, na verdade, ela estava realmente estudando sobre o autismo. Okay. Eu não sei se ela estava aprendendo, mas ela me fez uma pergunta. Adriana, eu quero te fazer uma pergunta em relação ao seu filho. Você me responde, não me leva a mal? Eu digo, o que é isso? A gente está aqui para se ajudar, para trocar experiência. Pode perguntar. E ela me fez uma pergunta muito interessante que até hoje eu guardo comigo. Não foi uma pergunta maldosa pelo que ela estava pesquisando, né? Okay. Ela falou,
me responde por que você leva ele para a escola se ele não acompanha a turma. Ele não consegue ler, não consegue escrever. Aí aquilo me fez refletir na memória realmente o porquê. Então, eu respondi de imediato para ela. Ele não está acompanhando a turma, mas ele está acompanhando a faixa etária, a idade dele. Ele precisa acompanhar a maturidade dele, tem que acompanhar a faixa etária que ele está, né? Com essa turma de adolescentes, ele vai se portar como um adolescente. Porque se eu não levasse para a escola e ele não tivesse essa convivência com as outras crianças, ele não ia desenvolver, né? Ele ia continuar aquele bebezinho, aquele nenenzinho dentro de casa, que quer queira, quer não, a gente mima muito, e ele não ia acompanhar os jovens da idade dele. Então, hoje, pelo fato, é uma diferença, é um fato confirmado, assim, pelo menos com o meu filho, né, de experiência que eu conto nessa minha vida de mãe atípica. Essa caminhada, essa trajetória que ele acompanhou a turminha, ele já está no 2º ano do 2º grau, né? Tem as atividades ali, todas adaptadas ao nível dele, e eu acho isso extremamente maravilhoso, muito respeitoso e atencioso da parte da escola que ele está, porque dentre toda essa caminhada, professora, eu me encontrei nessa escola com uma professora da sala multifuncional maravilhosa, professora Cássia Gianni. Ela faz a diferença, ela é uma pessoa que ama o que faz. E ela disse, olha, eu só tô aqui nessa escola pelos meus 3 meninos, que são os 3 autistas que ela atende, que é o meu filho, que graças a Deus eu dei a sorte de encontrar essa mulher na minha frente. Ela atende o meu nível suporte 2, um nível suporte 1 e um nível suporte 3, tudo da mesma faixa etária. Então, é isso, as crianças, eles acompanham. Tem muito pai, para que eu vou levar para a escola se ele não acompanha? Claro que tem outros benefícios. É claro. Claro que a criança não conseguiu acompanhar ali a turma, de fato, os conteúdos que estão ali passando, que são muitos, que muda de professor. Está socializando. Ele está aprendendo a sua idade. Exatamente. Ele brinca, ele interage. E de uma forma ou outra, provavelmente cognitivamente não está acompanhando. Mas em todas as outras áreas, ele está acompanhando. Então, e é assim, olha, a gente não pode deixar essa criança típica na casa. E vou usar um término que quizás não seja o mais adequado, mas não é um bichinho, não é um gato, não é um cachorrinho, não. É uma criança com uma condição diferente, mas não deixa de ser uma criança que precisa desse atendimento e dessa socialização, porque o ser humano é um ser social. Exato. Então, é isso. Se não está bem, corta esse pedacinho de bichinho. Tá bom? Tá ótimo, professora. Professora, deixe um recado para as famílias atípicas, né? Da importância da musicoterapia, da música em si, dos benefícios que isso tudo traz para as crianças típicas e atípicas. Ok. Bom, a música influencia nossa vida em todos os aspectos. Por aí eu tinha um professor que ele falava, a gente é o que a gente escuta. Assim como a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente escuta. Exato. E, além disso, bom, a música como tal estimula todos os nossos processos de desenvolvimento. E isso vai desde antes de nascer, na barriga da mãe, até os últimos dias de nossa vida. Definitivamente está comprovado cientificamente que a música sim tem um agir no nosso cérebro, comprovado pela neurociência, que o cérebro se transforma estruturalmente, funcionalmente e nos padrões de conectividade. Além disso, uma criança que está relacionada com a música é uma criança que vai desenvolver competências sociáveis, competências
em muitos aspectos que certamente são positivas. E quando falamos de crianças atípicas e falamos de musicoterapia, então a musicoterapia vai ser esse processo sistêmico, esse processo que vai acompanhar, vai estimular e vai ajudar ao desenvolvimento dessa competência ou dessa habilidade que essa criança precisa. É uma coisa, a musicoterapia é promover saúde e bom, minha sugestão, se você tem uma criança típica, procure um musicoterapeuta, porque com certeza você vai perceber e vai ver os resultados que vão marcar uma diferença no desenvolvimento de sua criança. E dependendo do nível de autismo ou que sua criança tenha, coloque essa criança a praticar um instrumento. Se é uma criança com TDAH, a flauta doce é maravilhosa porque ela emite um som, a música afeta nossas emoções e a flauta dulce, o som da flauta dulce vai direto ao límbico e ao cérebro límbico e acalma, relaxa as emoções, relaxa essa hiperatividade. Então, bom, isso é o que eu posso sugerir, né? E posso aconselhar. E também a música é uma linguagem. A música é uma linguagem. E quando uma família está envolvida na música, independentemente de ser executantes de instrumento ou não, nessa família há uma coisa diferente. Nesse contexto musical, há uma coisa diferente. Então, isso é o que eu posso deixar. Podem me contactar outra vez pelo meu Instagram, Vero Cultural. Meu número de telefone 991-593-646. Eu faço terapia, musicoterapia a domicílio. Também tem um centro onde eu estou vinculada, que é Autismo em Vista, que também é um local maravilhoso. E também aí você pode encontrar outros tipos de terapia, né? Mas eu estou vinculada aí. E bom, se está interessado, pode me ligar. Podemos conversar. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira acrescentar do que falamos hoje aqui, estou à disposição. Maravilha. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. A gente que agradece, professora, você ter disponibilizado o seu tempo, de ter vindo aqui compartilhar toda essa inovação que traz aí muito benefício para os nossos autistas. E eu desejo sucesso no seu trabalho, que Amém. aumente cada vez mais e por mais profissionais que nem você, professora. Muito obrigada. Eu fico muito feliz por você ter aceito o convite e espero que volte outras vezes. Me convida? Eu vou vir. Nós conversamos com a simpática professora Verônica, professora de música e musicoterapia. Ela é musicoterapeuta, usa os sons e ritmos para estimular o desenvolvimento infantil atípico. E que conversa produtiva e maravilhosa. Maravilhoso. Você que está aí do outro lado nos acompanhando, já compartilha essa informação. Você que é família atípica ou conhece alguma família atípica, já compartilha porque tem muita informação boa aqui nessa conversa e é de grande valia para você e também vai trazer aí portas, né? Portas para você aí tá sabendo como, por onde guiar teu filho para que ele venha aí se descobrir. E através da música, né? De forma lúdica. Isso. Professora, muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Eu sou a Adriana Carla. Até a próxima. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Fique sempre ligado na Rádio Web da Defensoria e aqui no nosso Conversas Inclusivas. Até a próxima. Tchau, tchau.